estava aqui pensando, lembrando dos momentos que nós passamos com os nossos irmãos, que nós tínhamos eles ao nosso lado e podíamos ter as nossas Bíblias também. Foi triste aquele dia que colocaram as nossas Bíblias na praça e queimaram todas elas. Agora a única coisa que sobrou foram as palavras do nosso Mestre no nosso coração. E é isso que nos dá as forças para continuar, para prosseguir. É verdade. Como era bom quando nós podíamos adorar a Deus com liberdade. Sim. Vamos adorar a Deus? Glória e poder pertencem ao Senhor. 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 E ações de graças, soberania, louvor e honra pelos séculos. Amém. E ações de graças, soberania, louvor e honra pelos séculos. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te amar.
te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Hoje cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, do Cordeiro de Deus, ao Calvário mediante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui, por Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Espero que todos os irmãos estejam bem, firmes em Jesus. Hoje, nós vamos realizar aqui na nossa igreja o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Como vocês sabem, realizamos isso todos os anos em parceria com a missão Portas Abertas. Hoje, nós iremos deixar aqui nos cantos da tela 2 QR Codes, um para que você se inscreva e receba uma revista gratuita e um para que você possa ofertar para essa missão. Mas para você, meu irmão, que não se lembra como iniciou esse trabalho ou dessa linda história, nós iremos deixar um vídeo para que você possa se recordar. Olá, irmãos, graça e paz. Nesse momento, como o Matheus acabou de falar, nós teríamos um vídeo aí com um pouquinho de como a Portas Abertas trabalha, mas não conseguimos subir esse vídeo para o YouTube por causa de direitos autorais, então eu vou dar uma resumida para a gente aqui de como é o trabalho de Portas Abertas. A missão Portas Abertas, ela trabalha em diversos países onde há perseguição religiosa, tá? Não é uma missão que começou aqui no Brasil, essa missão começou há mais de 60 anos atrás com o irmão André. O irmão André, uma vez, ele ouviu o chamado de Deus para dentro da cortina de ferro, naquela época ainda, antiga União Soviética, e começou a distribuir Bíblias em países onde era proibido a entrega desse tipo de material cristão. Então ele mesmo, com seu próprio veículo, com seu carro, entrou em diversos países por várias vezes, com certeza fazia isso de forma irregular, porque nos países era proibido fazer esse tipo de divulgação, esse tipo de entrega de material, mas ele ia e encontrava cristãos naqueles locais, pastores que tinham começado igrejas, pessoas que tinham se convertido, e ele distribuía esse material. E isso começou a ser cada vez mais frequente, ele começou a contar com ajudas de irmãos, então, até que isso se tornou na missão Portas Abertas. Aconteceu de situações de mais de 1 milhão de Bíblias serem entregues na China, por exemplo, em uma situação, por navio, chegaram lá com jangadas, né? Muitas Bíblias foram entregues lá, e isso tem acontecido por tantos outros países. Então, eu sou um correspondente local de Portas Abertas já há alguns anos, então eu recebo informações da missão e tento passar para a igreja na medida do possível, com momentos missionários, com vídeos. Os irmãos têm acompanhado isso já há alguns anos. Nós realizamos o DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida, que é o que está acontecendo hoje. Eu falo um pouquinho mais sobre ele já aqui também na palavra. E o Matheus também vai continuar falando com certeza. Então, queria só dar para vocês aqui, não deixar, mesmo sem ter o vídeo ali, né, de Portas Abertas, eu queria deixar com vocês uma explicação do que é a Portas Abertas e de como ela trabalha. Hoje muitas igrejas têm correspondentes locais, e você pode estar participando da missão de diversas formas. Você pode seguir a missão Portas Abertas nas redes sociais, e principalmente você pode orar pelos cristãos perseguidos através do boletim Vamos Orar, que é compartilhado por nós nas células, a cada manhã aí um pedido por dia. Você pode doar, sendo através da nossa igreja, que contribui mensalmente aí com Portas Abertas, ou através direto do próprio site de Portas Abertas, tá bom? E ser um assinante da revista, como o Matheus já disse, nos QR Codes que estarão disponíveis aqui, ou no link do pós-DIP que está aqui na descrição desse vídeo, e aí você também poderá estar recebendo informações mensalmente em sua casa sobre a missão. Tá ok, meus irmãos? Vamos seguir com o Matheus, vamos seguir sendo abençoados pelo Senhor essa noite. Deus abençoe a todos, ore pelos irmãos da Igreja Perseguida. Fiquem na paz. Que bom, né, meu irmão? Saber que nossa igreja, comunidade local, também faz parte dessa história. Vamos continuar orando e intercedendo por esses missionários, para que Deus continue agindo através da vida dessas pessoas e resgatando os irmãos perseguidos. Agora, eu vou falar um pouco para vocês do contexto geral da perseguição. A LMP, que é a Lista Mundial de Perseguição, somente no ano de 2021,
constatou que cerca de 340 milhões de cristãos sofrem perseguição no mundo. Esta mesma lista, que é a que dá base para o trabalho da Portas Abertas, declara como perseguição ao cristão toda atitude hostil e violenta contra uma pessoa que se declara cristã, ou seja, se relaciona com a pessoa de Cristo. Essa mesma lista coloca como perseguição religiosa qualquer direito que seja quebrado em relação à expressão de fé. A lista mundial de perseguição constatou que no ano em 2020, cerca de 4.277 cristãos foram presos ou condenados pelo simples fato de crer em Jesus. Esse ano, o DIP tem como tema Romanos 5, do 3 ao 5, que vai falar sobre perseverar nas tribulações. E a parte principal do versículo fala sobre que a nossa esperança não nos decepciona. A nossa esperança, meu irmão, é a mesma que move esses irmãos, que é Jesus. O autor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 3, vai falar para lembrarmos desses irmãos que estão presos e orarmos por ele. Este é o intuito do DIP, que você tome consciência que pessoas estão sendo perseguidas pelo fato de crer em Jesus. Que você comece a orar diariamente para que Deus continue agindo na vida desses irmãos. Essa tática de prender os cristãos não é algo novo. Já na época dos apóstolos, no início da igreja, a primeira igreja sofria perseguição. O Império Romano prendia, torturava e até matava os cristãos. Isso teve um fim quando Constantino colocou a religião cristã como religião oficial do Império. Mas nós sabemos, na verdade, que isso não acabou. Hoje em dia, cristãos ainda são perseguidos pela sua fé em Jesus. No continente africano, o país da Eritreia se destaca como o maior perseguidor do continente. Já na Ásia, a Coreia do Norte é o primeiro lugar mundial em perseguição. Vamos saber agora um pouco como funcionam essas cadeias. O Irã, que ocupa o 8º lugar no índice de perseguição mundial, prende a maioria dos seus cristãos em Eviv, uma cadeia superlotada onde os cristãos são constantemente torturados e até impedidos de dormir, causando assim sequelas para sempre na vida desses irmãos. Podemos também saber uma boa notícia sobre isso. Em meio ao caos, em meio a essa pandemia de coronavírus, o governo iraniano decretou que as cadeias libertassem alguns cristãos. E aconteceu isso na cadeia de Eviv. E a maioria de seus detentos que foram libertados foram os cristãos. O Senhor também é soberano sobre o caos. Seguindo agora com o nosso momento missionário, também vamos falar da Coreia do Norte. A Coreia do Norte, que ocupa o 1º lugar no índice de perseguição mundial, prende os seus cristãos em campos de trabalho forçado, torturando e também fazendo eles cavarem buracos durante o inverno nas densas camadas de gelo. Fora as torturas físicas, como surras, entre outras coisas. A Eritreia, o país africano que tem mais crescido em perseguição, pega os seus cristãos e jogam ele em containers, deixando de dia passar pelas situações extremas de calor e à noite o frio extremo toma conta. Relatos dessa cadeia afirmam que a única alimentação que esses cristãos têm por dia é uma caneca de chá e uma fatia de pão. Meus irmãos, a intenção do DIP é que você comece a interceder, que você comece a orar por esses irmãos. E nesse momento, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ter um momento de oração para que você possa realmente interceder pela vida desses cristãos que estão presos. Para que Jesus continue fortalecendo, para que eles possam resistir à tortura. E, se possível, para que isso cesse nesses países. Agora eu vou chamar aqui o Rafael para esse momento de oração. Olá, irmãos, graça e paz. Vamos então separar esse momento para interceder, orar aqui pela Coreia do Norte, pelo Irã e pela Eritreia, esses 3 países onde o número de cristãos presos é enorme, né?
E os pedidos maiores que nós vemos sobre esses países, queridos, eles pedem para que nós oremos para que os irmãos mantenham a fé, né, para que eles se mantenham firmes, mesmo em meio à prisão. Eles também oram para que as pessoas que estão ali, os carcereiros, as autoridades, sejam alcançadas, sejam tocadas por essas pessoas. E que o Evangelho continue sendo propagado, mesmo em meio a prisões e a perseguição. Ore comigo neste momento. Deus, nós colocamos diante do Senhor esses 3 países, Deus. Na verdade, os irmãos que estão presos nesses lugares, Pai. Pedimos que o Senhor venha mesmo estar cuidando dessas pessoas, Pai. Primeiro, ajudando, Deus, para que eles estejam continuando a estar firmes no Senhor, Deus. Mantenha a fé desses nossos irmãos, Pai. Fortalece cada um, Pai, que nesse momento está preso, está sofrendo, Pai, até mesmo tortura, Deus, em seu tempo ali na prisão. Que o Senhor os fortaleça, Deus. Que o Senhor guarde a sua saúde, a sua vida também, Deus. Pedimos pela sua saúde mental, Pai. Muitas pessoas, como Mateus disse, passam por traumas imensos, Deus, e isso fica marcado em suas vidas. Então, por favor, Pai, vai curando, vai tratando essas pessoas ainda ali na prisão, para que eles possam estar suportando tudo isso em Ti, Deus. Nós oramos para que aqueles carcereiros, aquelas pessoas que estão ali em volta, possam ser também tocadas, Deus. Que os irmãos que estão ali presos, Deus, possam encontrar favor nessas pessoas, que o Senhor possa agir no coração desses que estão ali trabalhando nas prisões, para que eles possam também abençoar, Deus, até os nossos irmãos que estão lá. E que o Evangelho, que o nome do Senhor continue a ser propagado, Pai. Que pessoas se convertam, Deus, sejam nas prisões ou fora delas, mesmo nesses países perseguidos. É o que nós oramos a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Mateus vai continuar então com o momento. Deus abençoe. Meus irmãos, muitas coisas têm acontecido. Deus tem agido e feito na vida desses irmãos que são perseguidos, presos e torturados. Vamos ficar agora com um testemunho bem rápido do irmão chamado Shidem. Lembrando que esse é um nome fictício devido aos perigos que ele corre ainda no seu país, que é a Eritreia. Shidem se converteu aos 20 anos de idade e ele sabia dos seus perigos e riscos da sua decisão. Um dia, quando eles faziam um culto doméstico, soldados invadiram e o levaram. Somando o total de tempo que Shidem ficou preso, passando por diversas cadeias, deu 10 anos. Shidem comia muito pouco. Como eu falei antes, na Eritreia eles costumam torturar com essa questão da alimentação, e Shidem tomava uma caneca de chá e comia uma fatia de pão por dia. Além das torturas físicas e mentais que foram deixando muitas sequelas. Quando completou 10 anos de cadeia, Shidem foi liberado e hoje já teve alguns avanços em seu quadro clínico. Mas devido à depressão profunda, Shidem tem que andar acompanhado constantemente da sua mãe, que já é bem idosa, e de seu irmão mais novo. Deus tem recuperado Shidem, mas você aí pode ser parte disso, orando para que Shidem encontre profissionais da área médica que o ajude a reverter o seu quadro clínico. Meus irmãos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero lembrar antes disso das redes sociais e do site da Missão Portas Abertas, aonde você pode encontrar mais pedidos de oração, treinamentos e até como se envolver doando também. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Fique agora com mais um testemunho. Eram 9 horas da noite. Eu podia ouvir a campainha do prédio tocando. Pela câmera vi que era a polícia secreta e eles gritavam meu nome. Eles batiam na porta tão forte que o barulho era muito alto e a porta tremia. Então fui até a minha filha, que acordou com o barulho. Ela estava tremendo e eu a abracei e disse: "Não se preocupe, eu estou aqui com você." A única coisa que conseguíamos fazer foi trancar a porta por dentro. Depois de um tempo, eles foram embora. Esta é Raquel. Ela e o marido lideravam uma igreja secreta no Irã. Enquanto o marido levava a filha para a escola, ela foi presa. Um dia, 2 policiais apareceram, me colocaram no carro e me levaram direto para a prisão. Quando eu entrei, vi muitos policiais lá. Fiquei com medo. A atmosfera do lugar era ruim, dava para sentir.
Um dos agentes me deu uma venda, mandou eu colocar nos olhos e esperar ali. E enquanto eu cobria os meus próprios olhos, eu era inundada com medo. Eles me colocaram em um quarto bem pequeno. Quando fecharam a porta, eu me sentei e só conseguia chorar. Eu perguntava para Deus, por que o Senhor me trouxe até aqui? Eu não gosto desse lugar, eu quero que o Senhor me tire daqui. E quando me lembrei da minha família, do meu marido e da minha filha, tudo ficou mais difícil. A prisão foi difícil para a cristã. Quando não estava na cela totalmente sozinha, era interrogada e insultada pelos policiais. Raquel pensava e se preocupava muito com a filha. Ela não a havia preparado para isso. Um dia, eu ouvi uma voz lendo o Evangelho de João. Isso me encorajou em meio ao medo e à doença. Então comecei a orar pela minha filha, pela minha família. Eu orava com força e coragem. Após 2 semanas, pude ouvir a voz da minha filha. Eu só chorava. Uma mulher muçulmana dizia, você não se envergonha de desperdiçar a sua vida assim? Para quê? Por Jesus Cristo? Então eu dizia, Jesus Cristo mudou meu coração. Ele é a verdade. Raquel finalmente foi liberta e, após pagar fiança, fugiu do país. Hoje, a família mora em outro país, lutando para sobreviver. Uma família marcada por duras experiências, mas que cresceu na fé. Tem vezes que eu penso, como eu passei por isso e sobrevivi? Eu acredito que o Senhor me carregou através das orações. O que posso dizer? Quando nos tornamos cristãos, o Espírito Santo que habita em nós está vivo. Quando vejo esta paz, o conforto e a alegria do Espírito Santo em mim, eu não quero mais nada. Então eu posso dizer que tudo vale a pena. Assim como Raquel e o marido, muitos pais são desafiados diariamente para ensinar valores cristãos aos filhos. Você pode ajudar a prepará-los a transmitir esse ensino aos filhos. Importante informação. No próximo domingo, dia 6 de junho, a Igreja Batista de Vila Joca, em nossa igreja, estará retornando ao culto presencial. E tenho o prazer de anunciar que o culto será realizado no novo salão de reuniões da igreja. O culto terá início às 18h30. Assim, todos poderão retornar mais cedo para suas casas. Estaremos seguindo o decreto municipal com todo o protocolo de segurança sanitária, álcool em gel, medidor de temperatura, uso de máscaras, assentos respeitando o distanciamento social e lotação de acordo com o decreto municipal. Pedimos aos que pretendem participar do culto presencial que façam suas inscrições pelo link a ser disponibilizado ou se comuniquem de alguma forma com o pastor Emerson, uma vez que as vagas são limitadas. O culto será transmitido ao vivo para os que não puderem estar presentes. Se houver necessidade, providenciaremos para que haja 2 cultos em outras ocasiões, assim que possível, a fim de atender todos que pretendem participar dos cultos presenciais. Temos orado para que Deus nos abençoe grandemente nesse novo momento da igreja. Pastor Marcos Domingues. Irmãos, seguindo os protocolos de saúde, neste primeiro momento ainda não teremos cantina e nem as classinhas para as crianças.
Olá, irmãos. Essa é a conta por onde vocês podem estar depositando seus dízimos e contribuições regulares. Essa é a outra conta onde os irmãos podem estar depositando as ofertas para a construção do nosso novo templo. Olá, irmãos, graça e paz. Espero que você esteja bem por aí. Eu sou o Rafael, para aqueles que não me conhecem, nós vamos agora dar sequência com o nosso Domingo da Igreja Perseguida, o DIP. Quero lembrar para vocês que vai aparecer aí nos dois cantos da tela 2 QR Codes para que você possa estar conhecendo mais sobre a Igreja Perseguida. Aqui no canto esquerdo da sua tela aí você pode ver um QR Code para que você possa ter acesso a uma revista de Portas Abertas, onde você vai conhecer um pouco mais de Portas Abertas. Essa revista virá para você gratuitamente, se você preencher os dados direitinho ali, da sua casa, seu endereço, seu nome completo e tudo mais. Então você vai receber uma revista Portas Abertas na sua casa. E aí você pode conhecer um pouco mais sobre a missão, sobre a Igreja Perseguida. E se te interessar, nessa revista vem ali um boleto, que aí você pode se tornar um membro, né? Um membro de Portas Abertas, e você vai receber mensalmente essa revista em sua casa. Esse boleto vai, meus irmãos, mas ele se você não quiser pagá-lo, não acontece nada. Seu nome não suja, nada disso, tá? Ele fica ali voluntário, para você ser um assinante ou não da revista, tá bom? Falando porque de repente você preenche lá e vem um boleto e fala, Rafael falou e veio um boleto. Vem sim, mas é voluntário. Se você não quiser pagar, é só desconsiderar, rasgar, tá bom? E do outro lado aqui, no seu lado direito, você encontra aí um QR Code para que você possa fazer uma oferta, uma doação, tá? Também ele vai te direcionar ao site de Portas Abertas e lá você pode ver formas de doar. Lembrando que a nossa igreja, a Igreja Batista de Vila Joque, contribui mensalmente com Portas Abertas. Então, se você contribui com missões, ou se você deseja, você pode fazer uma oferta de missões pela igreja mesmo, tá bom? Direciona isso, avise uma pessoa em quem você entregar o dízimo. Se você fizer de forma online, avise o pessoal da tesouraria que você quer contribuir com tanto para missões Portas Abertas, e os irmãos também podem direcionar esse valor de lá. Amém, irmãos? Nós vamos para um período de mensagem agora. Eu quero estar aqui com vocês meditando sobre o tema do DIP, que é o lá na carta de Romanos, dos versículos de 1 a 5. Nós vamos ler, né, no tema, dos versículos de 3 a 5 do capítulo 5 de Romanos. Então eu quero mais uma vez orar com você, nesse momento orar para que os nossos corações estejam inclinados para ouvir a palavra de Deus e que o Espírito Santo nos ajude, nos direcione a ouvir essa palavra e entender o que o Espírito Santo tem para nós nesse momento, e aí com certeza sermos abençoados. Amém? Então esteja em oração comigo, por você, por mim, por nós, diante da palavra do Senhor. Meu Deus, nós te louvamos, Pai, porque a tua palavra é viva, porque a tua palavra fala conosco aqui, no Joque, onde quer que meus irmãos estejam, e também fala com os nossos irmãos que sofrem perseguição em países tão distantes, como temos falado a respeito do Irã, da Eritreia, da Coreia do Norte, entre outros, Pai. Então, nesse momento, Deus, que essa palavra que já ministrou em tantos irmãos aí afora, já ministrou em nossas vidas, porque com certeza já ouvimos algo sobre esse texto, também, Deus, pedimos que nesse momento ela fale conosco. Por favor, Pai, ministra em nossos corações, que o teu Espírito toque e mexa onde o Senhor quiser e trabalhe da forma que o Senhor desejar. Por favor, Pai, em nome de Jesus é o que eu peço a Ti. Amém, Senhor. Então, irmãos, essa mensagem, né, como eu falei, o tema, ele é nos orientado, é dado de Portas Abertas. Portas Abertas, ela tem um site para o Domingo da Igreja Perseguida. Todas as igrejas que fazem as inscrições, elas têm diversos materiais lá. Quem assistiu, de repente, aí o vídeo infantil, né, o vídeo do Deep Kids, deve ter assistido o cultinho e viu ali um videozinho falando sobre o Rami. Aquele videozinho foi fornecido por Portas Abertas. Então, todo esse momento do DIP, os pedidos de oração que nós oramos ali na terça-feira juntos, também foram enviados por Portas Abertas. Então, essa mensagem também ela vem como dica de Portas Abertas. E eu resolvi continuar, né? Eu resolvi de fato usar essa mensagem que eles dão, porque eu entendi que é um texto muito interessante, muito legal para a nossa meditação, tá? Então abre sua Bíblia aí comigo em Romanos 5, nós vamos ler do verso 1 ao 5. Lembrando a vocês, se você não conhece ainda o DIP, ele é o Domingo da Igreja Perseguida e ele acontece nesta data porque foi pensado, porque no domingo após o Pentecostes, que foi celebrado no caso no domingo passado, aí houve o primeiro ato de perseguição a um cristão. Isso aconteceu com os discípulos
quando eles foram subir ao templo, e ali aconteceu a cura daquele aleijado que estava na frente do templo, e prenderam Pedro e João naquele dia por causa daquele ato, por causa daquele milagre, porque eles estavam testemunhando, na verdade, né? Depois do milagre, eles estavam testemunhando sobre Jesus. Então ali aconteceu a primeira perseguição religiosa direta à igreja, né? Não contando, é claro, com a perseguição ao próprio Cristo, né? E sua próxima morte e ressurreição, mas ali a igreja já do Senhor após o Pentecostes foi o primeiro ato de perseguição. Então, o Pentecostes acontece ali nesse tempo depois da Páscoa, né? Nos 50 dias, e aí o domingo da igreja perseguida é o domingo seguinte, sempre. Tá? O ano passado, por causa da pandemia, esse dia foi estendido, foi cancelado no dia que era sempre, né? E foi esticado até o mês de setembro, onde algumas igrejas já estavam voltando. Nós fizemos ele de forma online, assim como estamos fazendo hoje também, mas outras igrejas já realizaram no ano passado de forma presencial, mas também ainda há igrejas hoje que estão também fazendo dessa mesma forma que nós estamos. Tá bom, irmãos? Já estamos muito felizes aí com a notícia de que se aproxima a volta ao templo, né? E com certeza nos alegraremos de nos ver juntos lá, seguros, protegidos, com máscara e álcool gel, mas podendo juntos louvar o nome do Senhor. Isso com certeza é algo que não tem palavras que descreva, tá? Então, esse é um pano de fundo aí de como começou, né? O DIP não começou lá, né? Mas o DIP é nesse dia por causa disso, tá? E ele acontece no Brasil nesta data, tá bom? Eu vou ler o texto com vocês, vamos direto ao texto para que o Senhor fale conosco. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional, tá? Na NVI. Acompanhem aí comigo na sua Bíblia também. Paulo diz assim, olha, deixa eu abrir certo, que eu estava no Romanos 1. Vamos lá, Romanos 5, isso. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O irmão Mateus já comentou sobre esse texto de que a esperança não nos decepciona. Nós vamos refletir um pouquinho mais sobre isso. Eu quero começar refletindo nos versículos 1 e 2, ele não entra aí no tema, né? O tema seria do 3 ao 5, que fala sobre essa escada aí de crescimento da vida cristã, ou do fato de nos gloriarmos nas situações adversas também, mas eu queria dar no começo aqui uma ênfase nos versículos 1 e 2 também, né? Tendo sido, pois, justificados pela fé. Irmãos, nós sabemos que por fé, por causa da fé em Cristo Jesus, hoje nós temos paz com Deus. E essa fé, ela só acontece porque Cristo morreu na cruz, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo. Esse Espírito Santo toca em nossos corações, tocou no meu coração, no seu, e você se rendeu a esse chamado. Você entendeu que você precisava dessa justificação de Deus, não da sua própria, né? Porque o ser humano tem a tendência a buscar a justificação por meio das suas próprias obras, seja ela em trabalhos, em tudo mais, ou até mesmo em atos de bondade, né? Tentando se justificar de seus próprios erros. Mas Deus nos ensina que nós, por nós mesmos, não poderíamos alcançar a salvação. Mas precisamos sim da salvação que vem por meio da fé, e da fé em Cristo somente. Então nós temos paz com Deus. Novamente, você lembra, e eu quero lembrá-lo, que essa paz não significa uma ausência de provações, uma ausência de tribulações, até mesmo uma ausência de doenças, uma ausência de problemas ou dificuldade. Essa paz que temos com Deus é a paz de que nós somos salvos hoje e seremos salvos no dia do juízo final. É dessa paz que o texto está falando. Nós temos paz com Deus porque nós temos a segurança, também diz o texto, de que a nossa esperança é que na volta do Cordeiro, na volta de Cristo, na verdade, nós seremos salvos. Daquele juízo final não haverá condenação para nós. E somente aqueles que creem neste Cristo, na morte e ressurreição de Cristo, é que terão essa certeza, é que podem ter essa certeza hoje e a certeza dessa salvação eterna. E claro que fica aqui a minha pergunta, né? Você já tem paz com Deus?
né, essa paz que te dará a segurança da salvação eterna. Lembre que essa paz só pode ser encontrada em Jesus. Então, se você ainda não entregou o seu coração aí, não se rendeu a esse chamado é para todos. Cristo morreu lá naquela cruz por nossos pecados. Então, basta você aceitar que essa morte foi por você, que você precisa dela, declarar com sua boca e crer no seu coração que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e você também terá esta segurança. E você pode fazer isso nesse momento, até mesmo aí com as suas próprias palavras, entregando o seu coração ao Senhor. Tá bom? Isso é algo muito importante para nós. Vamos continuar aqui no texto, os outros versículos seguem lá, né? Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha aí, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Irmãos, eu lembro que eu preguei nesse texto há um tempo atrás, na verdade numa virada de ano, se eu não me engano, no comecinho de ano, e esse texto é muito verdadeiro, irmãos, sempre, tá? A carta de Paulo aos Romanos, a gente sabe que ela é uma exposição clara do Evangelho, ela expressa aí o Evangelho de uma maneira gloriosa, ela explica muito bem a verdade do Evangelho, a verdade sobre Cristo, tá? E esse Evangelho, ela é a revelação da justiça de Deus, disponível a todos, com base na mesma coisa, na fé em Cristo Jesus. Nós vamos conversar aqui sobre 3 pontos, tá? Diante desses versículos que eu li agora, aí, do 3 ao 5. O primeiro deles é: quando a tribulação promove a glória. E o tempo todo nós vamos estar tentando olhar para a igreja perseguida e como nós podemos aprender com ela no que diz respeito a esse texto e no que diz respeito à nossa vida. Porque, irmãos, se há um lugar onde nós podemos aprender é quando olhamos para a vida dos irmãos que sofrem perseguição. É quando olhamos o testemunho, é quando ouvimos sobre eles, é quando estamos andando junto com eles. A palavra de Deus diz que somos um só corpo, e que quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre com ele. Durante a pandemia nós aprendemos sobre isso. Aprendemos a chorar com os que choram, temos aprendido a interceder por irmãos, temos estado felizes com irmãos que têm saído de situações complicadas, como temos visto aí nosso irmão Cláudio, por exemplo, irmã Maria Luísa se recuperando e tantos outros. E nós louvamos ao Senhor por causa disso, porque quando uma parte do corpo sofre, nós sofremos com ele, e quando uma parte do corpo se alegra, nós com ele nos alegramos, né? Quando uma parte do corpo é honrada, nós com eles nos alegramos. Vou beber uma aguinha aqui. Então, irmãos, Paulo toma um bom tempo aí falando sobre a condenação e a justificação em Romanos. E é no meio desse assunto que os versículos escolhidos para o DIP 2021 aparecem, Romanos 5, de 3 a 5. A justificação, ela vem pela fé, né? E ela faz com que tenhamos paz, como eu disse, paz com aquele de quem recebemos a justiça, ou seja, de Cristo, né? Paz com Deus. E com ela recebemos também a bênção de nos gloriarmos na esperança da glória, também vemos nos versículos 2, né? Mesmo em meio às tribulações, tá? Ter paz com Deus, queridos, é viver em harmonia, né? É viver em plenitude com Ele. Então você vai lembrar que quando você não tinha paz com Deus, a Bíblia fala que éramos inimigos de Deus. Então se você está naquele grupo que ainda não entendeu que Cristo é o Salvador, que Ele morreu por você, entenda você que você é um inimigo de Deus. A Bíblia diz isso pra gente em Romanos, diz isso em João. A Bíblia diz em João que a ira de Deus está sobre essas pessoas. Então isso é algo muito grave. Isso é até já uma explicação do porquê há a perseguição. Se nós entendemos que o mundo é inimigo de Deus, o mundo, eu digo, aquelas pessoas que não têm Deus em seu coração, então a gente começa a entender com mais facilidade do porquê a igreja é perseguida, tá? Então, aqueles que rejeitam o evangelho, eles vivem em oposição a Deus. E esse contraste que nós temos, né, aqueles que são da luz e aqueles que não respeitam o evangelho, não ouvem a Deus, esse contraste ele está presente. Ele está presente e faz com que os filhos de Deus enfrentem tribulações por causa desse contraste que há no mundo. Então, embora isso seja verdade, esse contraste seja verdadeiro, Paulo ele inicia com a bênção de nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. O que nos leva a contemplar a nossa herança celestial. Nós vimos isso lá no versículo 2. Ele faz com que os nossos olhos sejam voltados para a eternidade,
né, para a eternidade. Então nós nos gloriamos nas tribulações. E embora o passar por tribulações e sofrer escárnio, né, sofrer a chacota do mundo, isso não pode, às vezes não parece, na verdade não parece nada, né, como uma condição de cristãos abençoados. Às vezes você vai olhar, nossa, cristão abençoado, está sofrendo escárnio, sofrendo perseguição, mas Paulo declara que as suas calamidades, elas estão muito longe de impedirem ele de serem feliz, né? Na verdade, ele diz que ela até mesmo promove a glória de Paulo e a glória de Deus. Tá? Então Paulo demonstra aqui que nem mesmo o sofrimento é capaz de abalar a nossa confiança em Deus, por causa da certeza, da segurança que temos em Cristo, no amor de Cristo. Embora as dores, os sofrimentos, elas sejam de verdades, elas sejam reais, elas forjam em nós, elas trabalham em nós a maturidade, irmãos. A tribulação, a dificuldade, a aprovação, ela vai gerando em nós a maturidade. Irmãos, já falei isso com vocês, já conversei sobre isso, eu lembro. A maturidade, ela não vem simplesmente com a idade, tá, queridos? O fato de você ser mais velho que outros irmãos não diz que você é mais maduro, né? Ele diz que você tem mais idade. A maturidade, ela vem com o passar dessas experiências, o adquirir da responsabilidade, né? E quando você passa por uma experiência e você é aprovado naquela experiência, ali você ganha maturidade. Porque também o fato de você passar pela tribulação não quer dizer que você vai ser maduro também. Vai depender de como você vai passar. Eu vou falar sobre isso mais à frente, né? Então Paulo demonstra aqui que mesmo o sofrimento, ele é capaz ele não é capaz, né, de abalar a nossa confiança em Deus por causa da certeza que temos em Cristo. Então, embora as dores e os sofrimentos sejam reais, elas forjam em nós, como eu disse, a maturidade para sermos cada vez mais parecidos com Cristo, que sofreu dores maiores que as nossas, né, dores muito maiores do que a que nós sofremos. E esse é um motivo de grande alegria, tá, para todo crente, porque assim como nós somos participantes com Ele no sofrimento, também seremos participantes com ele na glória eterna. Quando Paulo afirma isso, não significa que os cristãos eles tenham um tipo de prazer na dor. Isso muitas vezes pode se passar na sua cabeça desses irmãos que são perseguidos, né? Que eles se alegram, eles têm prazer. Irmãos, muitos deles têm sim, como os discípulos se sentiram dignos de passar pelo sofrimento, né? Ou por sofrer pelo meio de Cristo. Mas eles também, esses irmãos, eles não correm atrás da tribulação, e nem nós devamos correr atrás da tribulação ou da perseguição. Mas é certo que nós passaremos pelas aflições. Tão certo quanto nós seremos consolados pelo Senhor. Tão certo quando nós temos a certeza da eternidade gloriosa do Senhor. Dessa glória incomparável que receberemos no Senhor. Então seremos consolados aqui nesta terra e principalmente na glória do Senhor. Por isso, irmãos, sempre que passamos por tribulações, nós devemos nos lembrar da esperança que há em Cristo. Tá? Nós temos paz com Deus, temos tudo e nada nesse mundo pode nos abalar. Essa tem que ser a nossa confiança. Nós temos tudo que precisamos e nada nesse mundo pode nos abalar. A nossa glória não é meramente pela tribulação vir até nós, mas por termos sido justificados pela fé. Em Cristo nós podemos compartilhar da sua glória. Quando olhamos para a igreja perseguida, nós notamos claramente essas verdades aplicadas na vida dos irmãos. Primeiramente, é por causa dessas bênçãos de serem justificados pela fé que eles enfrentam a perseguição. É por causa de Cristo que nos justifica, que nos faz justos, que milhões de cristãos são perseguidos. E ao redor do mundo eles pagam um preço muito alto por causa da sua fé. Mas também, irmãos, é somente por meio de Cristo que eles podem encontrar e compartilhar da esperança, da glória de Deus e serem fortalecidos por isso. O nome de Cristo é glorificado, pois em meio ao sofrimento, à dor, às lágrimas, os nossos irmãos se firmam e se aproximam cada vez mais dessa esperança. Então a perseguição, portanto, ela se manifesta também como evidência de uma fé verdadeira. Então aquele irmão, aquela irmã está sofrendo perseguição porque a fé que ele tem em Cristo é verdadeira. E por ele viver uma fé verdadeira, aquilo atrai, né, o inimigo, vamos dizer assim, né, o inimigo, o mundo no caso, que é inimigo de Deus, né, inimigo de Deus falando aqui como um ser humano caído, tá? Não como Satanás, por exemplo, mas como aquele que não crê nas coisas do Senhor. Então aqueles que não conhecem
eles vivem em conflito com os valores do mundo. Você vê hoje aqui, a gente vê isso aqui, nossos filhos na escola, como eles às vezes conflitam com os valores do mundo, nós no trabalho conflitando com os valores de pessoas que querem ser desonestas e tudo mais. Então imagine um irmão num lugar onde o Deus que ele serve é outro, além do que uma autoridade diz que tem que ser servido. Um lugar onde uma autoridade diz que se aquela pessoa servir a um outro Deus, senão o Deus deles, ele precisa morrer, ou ele será considerado um apóstata e deve morrer, deve ser condenado à morte. Então imagina esta realidade, né, irmãos? Imagina esta realidade que eles vivem. Então a Igreja de Cristo é a manifestação daqueles que têm fé e possuem paz com Deus. E é por isso que a igreja é perseguida. Tá, irmãos? Eu estou olhando aqui para o lado, que é a minha colinha, que está aqui do ladinho, tá? E aqui do lado, aqui, que eu estou desviando o olhar às vezes, tá bom? Então nós compartilhamos, quando um cristão é perseguido pela população, pelo governo, pelos familiares e até mesmo por amigos, quando ele é privado de suas necessidades básicas, como tem acontecido nessa pandemia, muitos lugares, muitas cidades, países têm recebido auxílio de governo, auxílio às vezes de organizações, né? Mas aqueles que são cristãos às vezes não recebem esses auxílios. Porque aqueles que recebem esse auxílio, eles não passam para o outro porque sabem que aquele lá é cristão. Olha para você ver até onde chega, né, o ponto dessa questão da inimizade. Não uma inimizade de uma pessoa não ser amiga da outra, mas essa verdade do Evangelho, de que aqueles que não estão em Cristo são inimigos de Deus. Tá? Então, muitos deles são presos, são açoitados, como o Mateus bem disse também, e são pressionados a negar a sua fé e a não pregar o Evangelho, a não continuarem pregando. E assim, eles preferem a prisão, queridos. Eles preferem a prisão do que eles preferem ter seus direitos até a vida, às vezes, negado. Né? Tudo isso para a glória de Deus e não para não negar a Cristo. Né? Eles se gloriam nas tribulações, tá? Então nós compartilhamos diversas histórias. Você viu pelo Mateus, você tem escutado domingos, né? Testemunhos aqui de irmãos, e esses testemunhos são para motivá-lo, né? Para fortalecer a sua esperança em Cristo, tá, queridos? Esses testemunhos devem servir, como eu disse no começo, porque nós temos muito que aprender com esses irmãos, tá? O quanto eles sofrem, o quanto eles se mantêm firmes, muitas vezes com tão pouco, irmãos. Muitas vezes muitos deles não têm nem acesso à Bíblia, tiveram acesso a um versículo ou dois, aprenderam poucas coisas. Muitos, o próprio Senhor apareceu a eles em sonhos, eles se converteram ali, e é isso que eles têm. Eles são cristãos dessa conversão. Pensa nisso, irmãos. Eles às vezes têm medo de falar que são cristãos, que aceitaram a este Cristo, mas eles não conhecem a palavra de Deus. E eles vivem ali a sua fé em seu coração e muitas vezes são alcançados por portas abertas ou compartilham com outros cristãos, encontram outros cristãos e são amparados. Mas muitos deles ficam no secreto, com essa fé no secreto, para que eles não venham sofrer perseguições, né? Então, nós estamos compartilhando dessas histórias. E a nossa oração deve ser para que essa esperança seja renovada no coração de cada um desses cristãos, querido. Nossa oração precisa ser para que o Senhor renove o coração deles em meio à perseguição. E o nosso também, porque muitas vezes estamos apáticos, né? Tanto a situação deles, quanto apáticos ao crescimento de nossa própria vida espiritual. Então, é um motivo de oração. A palavra de Deus diz no texto de Hebreus 13 que nós devemos nos lembrar dos que estão na prisão, como se nós estivéssemos aprisionados com Ele, e dos que estão sendo maltratados, como se fossem nós mesmos os que estivessem sofrendo no corpo. Então é algo que nós precisamos nos lembrar. Eu lembro do texto que o pastor Wagner pregou semana passada, falando que os irmãos de Tessalônica, eles queriam ofertar à igreja de Jerusalém, eles eram pobres, eles não tinham nada, mas eles queriam ser generosos. O fato da igreja de Jerusalém estar passando por necessidade fez com que aqueles irmãos em Tessalônica não ficassem tranquilos, não conseguissem viver se não participassem daquela dor deles, do sofrimento deles também como uma oferta. E mesmo eles sendo tão pobres, eles ofertaram também. Então que assim seja o nosso coração, que não nos falte uma oração para o irmão perseguido, uma contribuição quando pudermos e dedicar o nosso tempo a fazer com que essa obra seja conhecida até mesmo para outras pessoas, né? Então, já foi falado também, quando você puder, acesse os sites, acesse as redes sociais, Portas Abertas, no Instagram, Facebook, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo para que você acesse. Agora não, né? Agora você presta atenção aqui comigo. Nós vamos agora aí para o segundo ponto, tá, queridos? Bom, nesse segundo ponto, nós temos o título de Quando a adversidade produz a perseverança. Então, nós estamos subindo aí nos versículos, tá?
Nós começamos ali falando, né, do comecinho do versículo 3, e nós tínhamos ali como um subtítulo, quando a tribulação promove a glória. Tá? E vemos esses irmãos que são perseguidos, e ainda assim eles glorificam a Deus com isso. Eles entendem até que eles são gloriados, eles se sentem gloriosos, né? Eles sentem glória neles mesmos por poderem participar dos sofrimentos. E agora a gente vai conversar quando a adversidade produz a perseverança. Isso tem muito a ver, queridos, com a nossa vida aqui também, tá bom? Preste atenção comigo. Então, irmãos, o passar por tribulação parece ser algo que faz parte da vida cristã. Você já deve estar acostumado com isso, se você tem um tempo na caminhada, né? Mas uma atitude comum quando nós deparamos com adversidade é a de reclamar, é a de murmurar diante de Deus. Fala para mim, isso acontece comigo, né? Muitas vezes quando nós sabemos que a vida cristã ela será cheia de aflições, né? Cheias assim, ela terá tribulações, vamos dizer. Não, a Bíblia não diz que seremos cheios de aflições, né? E nem que teremos um mar de rosas, mas diz que no mundo nós sofreremos, nós passaremos por tribulações. Mas essa, sem dúvida, não é o tipo de reação que produz a perseverança. Então, como eu disse antes, o fato de você passar por tribulação não quer dizer que você vai ser maduro, não quer dizer que você vai ser um cristão experienciado, não quer dizer que quando você passar no final da tribulação você vai poder falar como Jó. Né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Será mesmo que você passou por aquela tribulação aprovada? E a minha oração é para que eu e você passemos pelas tribulações que o Senhor nos coloca de forma aprovada mesmo. Né? A tribulação em si, eu disse que o Senhor nos coloca entendendo que o Senhor é soberano sobre toda a situação, tá, irmãos? O Senhor diz que Ele não tenta ninguém, né? O Senhor a ninguém tenta. Mas o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser provado por Satanás. Então nós sabemos que o Senhor permite que nós passemos por tribulações e provações, tá? Ele permite que isso aconteça para provar o nosso caráter e aprovar também o nosso caráter e que para assim nós sejamos mais parecidos com Cristo. Então essa tribulação em si mesmo, ela sozinha, não é ela que gera perseverança em nossos corações. Porém, presta atenção nisso, irmãos, um coração submisso a Deus, um coração entregue ao Senhor, ele reage com confiança quando ele se encontra diante da tribulação. Então, quando a tribulação vem em nossas vidas, nós entregamos aquilo diante de Deus e confiamos. Tá bom, Deus, tá difícil, tá complicado, é uma tribulação, mas em tuas mãos eu entrego. Então, nós confiamos. E aí, em meio a essas tribulações, que o crente experimenta ainda mais confiança, enquanto ele espera o socorro divino. O irmão, você, nós esperamos o socorro do Senhor. Não lutamos com nossas próprias mãos, fazemos aquilo que entendemos que o Senhor nos direciona a fazer e aprendemos a suportar a adversidade. Então, se o irmão confia, então, se você não confia e se você não entrega, você não perseverou. Não é? Você desistiu antes. Então, é isso que gera a perseverança. Quando Paulo afirma a tribulação produz perseverança. Mas perseverar em quê? Né? Perseverar em quê? Perseverar na própria verdade do Evangelho que Deus colocou em nossos corações. A tribulação produz em nós determinação, que é um outro caráter da perseverança. Nós ficamos determinados e nos afasta das distrações, irmãos. Muitas vezes uma tribulação, ela faz para nos trazer de volta ao centro. Lembrei agora do pastor Alexandre, que falou que o Senhor estava chamando ele para uma conversa, né, e acabou chamando naquela situação em que ele teve a enfermidade, precisou ir e sofreu uma cirurgia de emergência. Então, o Senhor muitas vezes nos chama e nos tira das distrações, porque estamos distraídos com tantas coisas. E às vezes a tribulação vem para nos dar foco. Preste atenção, olhe para Cristo. Né? Então a tribulação muitas vezes acontece para que isso aconteça. E nós precisamos perseverar nele, no Senhor, e por ele, pelo Senhor. Essa não é uma perseverança que nos colocará em um lugar de destaque, irmãos. Não é porque nós somos tribulados, não é porque nós temos a perseverança que nós seremos um lugar de glória aqui na terra, né? Um lugar de destaque. Na verdade, não é essa a ideia. Tá? Não se trata de uma perseverança com os valores aqui da terra, e sim os valores eternos, queridos. Isso está trabalhando algo em nós para esse momento e para a eternidade. Está trabalhando a santificação em nossas vidas. Isso deve nos encorajar ainda mais a perseverar com um coração confiante e paciente no Senhor. Precisamos estar determinados a isso. É perseverante e paciente aquele que sabe que mesmo em meio a circunstâncias difíceis, mesmo em meio a situações contrárias ao seu redor, Deus tem cuidado de nós. É aquele que tem certeza disso, que o Senhor cuida de você
em cada detalhe, mesmo em meio à dificuldade. E ao invés de murmurar, a gente se submete. Ao invés de duvidar, a gente confia. E quando o mar está agitado, como falaram poucos domingos atrás, nós não vamos reclamar do vento forte. Nós vamos confiar naquele a quem até o vento e o mar obedecem a ele, né? Então, por isso, queridos, precisamos confiar de todo o nosso coração a Deus, que conhece todas as coisas. A fé que nos levou a um dia entregar a nossa vida a Cristo deve ser capaz, tá, de confiar nele para o socorro em tempos difíceis, em dias de tribulação. E precisamos sempre lembrar que não há ninguém que possa nos dar maior segurança senão Deus. A jovem cristã ex-muçulmana, tem um relato aqui, ela, também conhecida como Mary, aqui eles põem um nome fictício, né? Ela enfrentou perseguição, foi presa pela autoridade. Olha que coisa linda que ela diz. E, meu Deus, eu penso sobre mim, quão longe eu estou de amar o Senhor como essa irmã. Olha o que ela diz. Pense em como você ama profundamente alguém. E sempre que você pensa sobre essa pessoa, você se conforta. Você sorri inconscientemente, você suporta tudo. Então, nada mais parece tão importante. Jesus Cristo é assim para mim, ela diz. Eu realmente o amo. E no início fiz um pacto com ele para permanecer fiel. Ele é o meu amor divino e nunca muda. Olha, irmão, que bênção, que realidade, né? Ser visto como uma ameaça desprezível para a sociedade, obrigado a realizar cultos secretamente, perder o prestígio da própria família, em inúmeros casos ser preso. Esse é o relato de muitos irmãos hoje, queridos, hoje em 2021. O Mateus falou isso pra gente, né? São espalhados aí em países, como dissemos, Irã, Eritreia, Coreia do Norte. E a determinação desses irmãos se baseia em saber que mesmo dentro das prisões terríveis, mesmo em meio a tratamento cruel, eles não estão sozinhos. E que nós, os da Igreja Livre, da mesma fé, da família da fé, estamos unidos pelo corpo de Cristo e nos fortalecemos, a nós e a eles, em oração. Então esses irmãos esperam que oremos por eles. A tribulação produz perseverança quando nos unimos em oração aos nossos irmãos, para que nós e eles possam confiar em Deus como seu único refúgio e o escudo bem presente em meio à tribulação. Pense nisso, queridos. Então, irmãos, nós chegamos ao último ponto desta noite. Eu já estou acabando. E esse último ponto diz que um caráter aprovado e esperança, maturidade em meio à dor. Então, finalmente, depois de todo esse processo, o caráter aprovado é gerado. E não é diferente do que acontece com o ouro e a prata, que são provadas pelo fogo, né? O caráter aprovado é o resultado da prova de onde o crente foi submetido, do início ao fim. É a experiência adquirida a partir da aprovação. Então, passamos pela aprovação e por isso fomos aprovados. Esse é o perfil do cristão maduro. E o que isso representa? Representa, sobretudo, alguém que confia em Deus e que descansa nele, né? Porque essa pessoa sabe, esse crente sabe que pela graça de Deus ele sempre nos socorre em nossas necessidades. Então ele representa alguém que produz uma esperança que vem dessa experiência. Ele não veio de qualquer lugar, ele veio de algo que nós já passamos. É a maturidade de verdade, né? Aquela pessoa que já foi experimentada em uma situação e foi aprovada nela, né? É alguém que já experimentou o socorro do Senhor e não apenas ouviu ao respeito. Nós vemos muitas vezes, por exemplo, veio à mente agora aqui um exemplo, né, irmãos? Muitas vezes a pessoa fala, nossa, aquele cara ali é especialista em amor. Ele já passou por 5 casamentos. Mas, irmão, como especialista em amor, o cara passou por 5 casamentos. Ele não é especialista em amor, não. Ele tem dificuldade com amor, né? Então ele não foi aprovado. Não é porque ele passou pelos relacionamentos que ele foi aprovado. Primeiro, ele está em pecado. Ele fez algo que não aprove ao Senhor, dependendo de como foi esses 5 casamentos. Mas a situação, quando nós somos aprovados na aprovação, quando nós confiamos e nos submetemos a Deus, aí sim é gerada essa maturidade. E esse caráter aprovado, queridos, ele rende glória a Deus, né? Pois a nossa tribulação nos leva a Ele, nos leva ao único onde podemos encontrar uma esperança real e uma real certeza de confiança, tá? De uma pessoa em que nós podemos confiar. Essa é a pessoa de Deus. Essa esperança, ela é firmada no próprio amor de Deus, que deu o seu Filho por nós. Por isso ela não nos decepciona. Imagina aquele que deu o seu próprio Filho por nós na cruz. Ele faz nos confiar nele através do seu Espírito.
tá? E é uma segurança infalível e irrevogável. Essa segurança não pode mudar, queridos. Por mais que você esteja em dias de tristeza, em dias de tribulação, em dias de angústia, a segurança de que nós estamos no Senhor, ela não muda, e de que Ele nos ouve e está pronto a atender às nossas orações, a ouvir, né, e responder às nossas orações. Por isso a gente não deve desanimar, não desanimemos, diz a palavra, tá? Quando passarmos por provações, pois temos a certeza de que após sermos provados, seremos cristãos mais maduros, como já falei, isto é, mais parecidos com Cristo. E além disso, temos em nosso coração uma esperança selada pelo amor de Jesus por nós. Um cristão iraniano, ele diz que eu não tenho medo de ser mandado de volta à prisão no Irã por dizer a verdade. Essa afirmação, ela só pode partir de alguém que passou pelas provações, experimentou o socorro do Senhor, queridos, e possui um caráter aprovado agora, né, para ter essa tanta certeza de que ele não tem medo de ser mandado de volta à prisão, porque o Senhor está com ele, né? Então a sua esperança, ela não falha, tá? Esse mesmo cristão, ele ora pelas autoridades do país dele agora, essas que o perseguem, e isso reflete no coração que transborda do amor de Deus. E o que a gente pode concluir então, queridos? Nós concluímos que ninguém em consciência sã, sadia, ela ama a dor. Nenhuma pessoa ama a dor e a tribulação, né? Porém, todos nós estamos sujeitos, em certa medida, aos efeitos das tribulações. E quando nós olhamos para a igreja perseguida, é muito claro, é evidente que a crescente perseguição que os irmãos enfrentam diariamente em mais de 70 países, essas tribulações, essas dores, as chacotas, como eu disse, os escárnios, as prisões, as lágrimas, né, que eles experimentam, elas têm apenas uma razão: a fé em Cristo. Contudo, o Cristo que nutre essa fé em cada cristão é o único que pode fazer com que, em meio às tribulações, os cristãos sejam determinados e perseverantes. Se gloriar nas tribulações é uma manifestação exclusiva. Se gloriar nas tribulações é uma manifestação exclusiva daqueles que foram justificados pela fé. Ninguém que não é cristão, que não é justificado pela fé, se gloria de estar passando por dificuldades, por tribulação. Mas os cristãos entendem que o Senhor está trabalhando, está agindo, e que esse sofrimento ou perseguição, ele não se compara à nossa esperança eterna de forma nenhuma. O nosso único Salvador, Cristo, ele é fiel para cuidar de nós, para socorrer os seus filhos em meio às tribulações daqui da terra. A igreja perseguida é testemunha disso, queridos, pois diariamente ela persevera como resultado da tribulação que enfrenta. Nós precisamos simplesmente confiar e entregar as nossas vidas nas mãos de Deus, tá? Por fim, aqueles que vivem e experimentam essa confiança, eles permanecem firmes através das tempestades, e no final delas, eles possuem um caráter aprovado. Não devemos, porém, nos considerar fortes ou demasiadamente fracos também, porque isso não depende de nós, essa aprovação, ou na verdade essa perseverança em meio à tribulação, ela depende da nossa confiança em Deus e do agir de Deus em nós, tá? Então, em nossa debilidade, em nossa fraqueza, nós confiamos nele, porque ele nos salvou e ele garantiu a glória eterna, ele garantiu que nós viveremos com ele para a eternidade. Amém? Quantas coisas, irmãos, temos que aprender com a igreja perseguida. Quantas coisas essa igreja pode nos ensinar. Na verdade, essa igreja não, a parte da igreja que sofre, lembrando que nós somos um com eles. Então, que o nosso coração esteja voltado a ter esse caráter aprovado, porque nós passaremos pela tribulação, de uma forma ou de outra, irmãos. Então, que nessa tribulação nós confiemos no Senhor, para que ao confiar no Senhor, essa perseverança seja gerada em nós, e a perseverança gere esperança em nós. Amém, irmãos? Vamos orar para encerrar nesse momento. E, novamente, os links estão aí abaixo, acesse, tá? Se você não viu ainda o culto do Deep Kids, assista com seu filho, compartilhe com outras crianças, é muito bacana. Eu estou ali com o Levi, com o Estevão, a gente conversa um pouco sobre também a tribulação, sobre o fardo pesado e sobre a vida do irmão Rami, tá bom? Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Louvamos ao Senhor e te damos graças, porque Tu és bom, Deus, porque o Senhor está conosco em meio à tribulação, está com nossos irmãos que sofrem perseguição. Mais uma vez oramos por eles, Pai, seja na Coreia do Norte, na Eritreia ou no Irã, Deus, em qualquer lugar do mundo, que esses irmãos sejam fortalecidos e firmados no Senhor. Em nome de Jesus. Cuida de nós aqui, Deus, também.
que nós sejamos avivados pelo Senhor. Derrama do teu Espírito sobre nós, Deus, para que nós amemos ao Senhor, amemos a tua igreja, amemos aos irmãos, amemos os perdidos e proclamemos a salvação, Deus, a todos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Espero vê-lo em breve, presencialmente até. Fique na paz. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. Tchau, tchau.